Shalom, sou o pastor Marcelo Adriano, do Ministério Instituto Yahvé Shalom de Curitiba, e estou aqui hoje para trazer mais um estudo para você nesse tempo de pandemia, nesse tempo diferenciado, nesse tempo ímpar que essa geração está vivendo. Nunca essa geração viveu esse tempo que estamos vivendo. Um tempo onde algumas palavras que não eram do nosso cotidiano, não faziam parte do nosso dia a dia, foram incorporadas até ao nosso vocabulário, tais como Covid, coronavírus, pandemia, isolamento, máscara. Essas coisas não faziam parte da nossa rotina. E hoje, todos já falam, todos já vivem isso. Esperamos no eterno que esse tempo seja breve, que esse tempo seja minimizado com a maior brevidade possível. Alguns se referem a esse tempo como os sinais do fim dos tempos, outros como o início do Apocalipse, outros como um juízo de Deus. E esse estudo que eu trago para você hoje é pertinente a tudo isso que estamos vivendo nesse tempo. Ele é uma pergunta. Será que, se realmente estamos no meio do Apocalipse, no meio do fim, no final dos tempos, a nossa morada final é o céu? Será que vamos morar no céu? Quem nunca aprendeu, quem nunca ouviu falar que quando morrermos, iremos para o céu, ou até mesmo após a ressurreição em Cristo, nós iremos morar no céu. Será que esse é o nosso destino final? A nossa passagem final, né, será morar no céu? Isso nós vamos ver a partir de agora. Esse estudo faz parte da restauração das raízes da fé cristã através do estudo da palavra no seu contexto original, a espiritualidade genuína. Nós vamos estudar sem nenhum tipo de teologia influenciando. Nós vamos estudar aquilo que a Bíblia fala no seu contexto original, sem escatologias romanas, sem nenhuma influência, nenhuma raiz estranha à raiz original. Aí nós temos uma bela imagem. Será que esse aí é o nosso destino final? Morar nas nuvens, morar nos céus, morar aí nessa cidade maravilhosa aí de ouro? Será? Por que desde sempre nos foi ensinado que depois que Yeshua, Jesus, voltar, ou se morrêssemos antes de sua volta, nós iríamos morar no céu? Quem nunca ouviu falar isso? Quem não tem essa esperança? Bem, irmãos, segundo a escatologia cristã, tanto a cristã protestante, evangélicos, como a escatologia cristã romana, a escatologia católica, ela tem por base para essa afirmação o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Maravilha! As palavras que Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, nos deixa aqui. Ele estava indo, mas ele estava indo preparar lugar. Será que esse lugar que ele se refere aqui na casa do Pai dele é o céu? Será que ele estava nos preparando aí uma mansão celestial? Será que ele estaria preparando para nós aí um condomínio, um alfaville celestial para os seus filhos? De acordo com as obras, de acordo com o galardão, com a recompensa de cada um? Será que realmente esse texto quer dizer isso? Que nós iremos morar nos céus? Vejamos a seguir. Através desse texto, a escatologia cristã nos leva a imaginar que Jesus está dizendo que iria construir uma imensa mansão no céu, pois, afinal de contas, Deus mora no céu. Essa afirmação é totalmente correta, realmente. O Eterno mora nas regiões celestiais. Não esse céu que, ao erguermos os olhos, nós visualizamos, mas um céu que é totalmente invisível aos nossos olhos, que não há
nave espacial da NASA que consiga chegar nesse céu. É um céu além dos céus. Lá mora o Eterno. Yeshua, seu Filho, está à sua direita, à destra do Pai. Mas será que nós também iremos para esse local? Será que nós também, ao morrermos, ou ao sermos arrebatados, ressuscitados, a primeira ressurreição de Yeshua, termos esse corpo que hoje é um corpo corruptível, hoje é um corpo que envelhece, um corpo que recebe aí toda a ação do tempo, né? Ontem éramos crianças, hoje já somos adultos. É um corpo que não dura por muito tempo, um corpo perecível. Esse corpo será transformado em um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não mais terá ação da enfermidade, não mais terá ação da morte sobre ele. Mas é para morar lá no céu, será? Vejamos. Esse tipo de esperança é muito fora daquilo que o apóstolo Paulo proclama diante do Sinédrio, em Atos 23:6. Paulo afirma que estava sendo julgado por causa da sua esperança na ressurreição dos mortos. O Sinédrio, irmãos, era o grande tribunal judaico, onde se reuniam os 70 anciãos. Eles ali julgavam as causas do povo judeu. E Paulo estava ali afirmando que o motivo dele estar sendo acusado é porque ele tinha uma esperança. A esperança dele era a ressurreição. Então é muito pobre esse conceito de você servir a Deus para ter a esperança de morar no céu. Num prédio, num condomínio, num palácio real celestial. É muito pobre. A nossa esperança é sermos ressuscitados por Yeshua no último dia. A nossa esperança é morar, sim, com Yeshua, morar com o Eterno, ter uma eternidade pela frente, voltar àquilo que era no Éden, voltar à origem, voltar a ter aquela vida que os nossos o primeiro casal tinha no Éden. Mas então por quê? Para isso nós precisamos fazer uma conexão, que os rabinos chamam de um midrash. Uma das formas do método Pardes, o método que os rabinos se utilizam para o estudo das escrituras, fazer uma conexão com outro texto. E vamos ver qual texto é esse. Mais uma vez, as interpretações escatológicas romanas trazem uma equivocada ideia de que nosso lar eterno será no céu. Para analisar esse texto anterior de João 14, faremos uma midrash, uma conexão com um outro texto do próprio Evangelho de João, não está muito longe. João, capítulo 2, 13 a 16. E estava próximo a Pêssar. A Pêssar, a Páscoa da Bíblia, a Páscoa bíblica, a única Páscoa que a Bíblia se refere. Em momento algum, tanto o Taná, o Velho Testamento, como a Brit Hadashah, a Nova Aliança, o Novo Testamento, se referem a uma Páscoa de ovos, de chocolate e de coelho. Não se refere em momento algum. A única Páscoa é a Pêssar, aquela Páscoa lá de Êxodo 12, que comemora a libertação do povo hebreu, do povo de Israel, da servidão, da escravidão do Egito. Então Jesus, próximo à Páscoa, subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um chicote de cordas, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e virou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Muito bem. Então aqui nós já temos um outro conceito dessa casa de meu pai. João 14 ele fala: vou à casa do meu pai preparar uma morada. Então, a casa de meu pai, nesse contexto aqui, está diretamente ligado com o templo de Jerusalém, o local de adoração do povo judeu. No caso aqui, na época de Jesus, já um segundo templo. Né? O primeiro templo, construído lá
no tempo do rei Salomão, construído lá pelo rei Irão de Tiro, construído pelos sidônios, a madeira trazida lá do Líbano, uma arquitetura maravilhosa para a época. Templo esse que foi destruído em aproximadamente 586 a.C. por Nabucodonosor, reconstruído novamente nos tempos de Esdras e Neemias, Zorobabel, reformado um pouco antes do nascimento de Jesus por Herodes o Grande e destruído novamente no ano 70 por Tito, o romano Tito. Então, esse é o templo, essa é a casa do Pai que tem muitas moradas, que Jesus estava se referindo. Pois cada um de nós somos uma morada na casa do Eterno. Cada um de nós nos fazemos morada em Deus. Esse texto não está se referindo aos céus, a morar nos céus. Mas como assim? Por quê? Vamos adiante. O processo de incorruptibilidade de nossos corpos ocorrerá não para que moremos no céu, mas para que reinemos um milênio com o Messias na Jerusalém terrena. Essa escatologia do livro de Apocalipse é um dos livros mais difíceis de ser compreendido, um dos livros de maior dificuldade e até causa aí entre os próprios teólogos aí nem eles chegam a um acordo quanto a isso. Mas uma coisa é certa, o milênio, os 1000 anos, nós reinaremos com o Messias aqui na terra terrena, na Jerusalém terrena. Mas então, o que Paulo quer dizer em 1 Tessalonicenses 4,16, quando ele relata que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, ou, como a palavra grega ali fala no original, elevados nas nuvens, para encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4,16 é muito bonito, né? Dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar do chofar, é o chofar que vai estar anunciando o retorno, a última trombeta anunciando o retorno do Messias. Então, aqueles que já morreram em todos os tempos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos após eles serem ressuscitados serão arrebatados, arrancados à força. A palavra arrebatar significa arrancar a força, tirar a força. Para encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Opa, então nós vamos morar no céu? Não, espera aí, devagar. Existe uma explicação para isso. Vamos ver qual é? Segundo Paulo afirma em Romanos 1,16, o Evangelho foi escrito primeiro aos judeus, depois ao grego. Dessa forma, para nós analisarmos esse texto de 1 Tessalonicenses 4,16, nós precisamos analisar no contexto judaico. Como assim? Como assim no contexto judaico? Eu sou cristão, eu sou do tempo da graça, não preciso saber de contexto judaico. Será mesmo? Precisamos entender que esse texto de 1 Tessalonicenses, que vimos há pouco, está se referindo ao chamado casamento, ou as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo Yeshua com a sua noiva, o povo de Deus. Tanto aqueles judeus que reconheceram a Jesus, receberam ele como seu Salvador, como os gregos, os gentios, nós, que também recebemos e fomos incorporados ao povo de Deus. E para tal, precisamos entender como era um casamento na época de Jesus. Irmãos, temos que entender, a partir da premissa, que Jesus sempre trabalhava com parábolas, sempre trabalhava com agadá, alegoria, agadot no plural, alegorias, parábolas. Isso já era um costume judaico muito antigo. Se os irmãos lembram, o profeta Natan se utilizou de uma parábola para falar sobre o adultério de Davi. Então Jesus trabalhava muito com a parábola. O objetivo da parábola, é você atingir um certo grupo sem que outros grupos compreendam o que você está dizendo. E aqui Jesus estava se referindo ao casamento. Paulo, na verdade, estava se referindo
ao que acontecia no casamento nessa época. Vamos ver como era um casamento na época de Jesus? O contrato, o casamento é um contrato até hoje, pois afinal de contas você assina, a tua esposa assina e o juiz assina, é um contrato. Acontecia entre as famílias e era afirmado que o noivo teria 2 anos para preparar uma casa e o sustento da futura esposa. Desta forma, a noiva saberia mais ou menos o tempo em que o noivo viria, mas não o dia exato. Isso bem semelhante àquela passagem das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, nécias. Então é bem parecido com aquilo. Elas sabiam que o noivo viria, mas não sabiam o tempo exato. Então deveriam manter as suas lâmpadas com óleo, para quando o noivo viesse, elas pudessem acender as suas lamparinas e poder ir atrás do noivo. Quando se aproximava o tempo do noivo vir, a noiva ficava na espera. E ao avistar o noivo, saía correndo ao seu encontro. E ao se encontrarem, retornavam para a casa da noiva. Olha aí, irmãos, como funcionava um casamento judaico na época de Jesus. Então, firmava-se o contrato, né, entre as famílias, do noivo e da noiva. Eu vou trabalhar agora, em 2 anos eu consigo uma casa, consigo uma forma de sustentar a minha noiva e volto para buscar ela para casar. Então, mais ou menos, calculava-se lá esses 2 anos, a noiva já sabia, opa, esse ano que ele vem. Mais ou menos nesse mês, mais ou menos aí nessa semana. Mas ela não sabia exatamente. Mas por que ela não sabia? Porque não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada dessas modernidades, dessas ferramentas que nós temos nos dias de hoje. Então ela mais ou menos fazia um cálculo lá e ficava esperando o noivo, ansiosa. E quando ela sabia que esse noivo estava se aproximando, alguém avisava correndo, o noivo está vindo, como a parábola das virgens. Então ela saía correndo ao seu encontro. Mas para quê? Para eles ficarem lá no meio da rua? Não, eles voltavam até a casa da noiva, novamente, e aí sim, eles concretizavam aquele contrato do casamento. É exatamente isso que o texto de 1 Tessalonicenses 4,16 se refere. A noiva é tirada, ela vai até o encontro do noivo nos ares, eles se encontram e vão para o céu. Não, e eles retornam novamente, mas dessa vez para a Jerusalém terrena, para reinar 1000 anos com o Messias. Vamos dar continuidade? Dessa forma, a interpretação de 1 Tessalonicenses é que tanto os mortos, aqueles que ressuscitaram primeiro, como os arrebatados, aqueles que estavam vivos quando Jesus retornará, aliás, né? Se encontrarão nos ares com o Senhor, mas não para permanecer no ar. Ninguém vai ficar voando com asinha no ar, tocando harpinha. Não, isso é uma interpretação errônea das Escrituras. Estes 2 grupos, tanto os mortos que ressuscitam e os arrebatados, irão reinar um milênio com Jesus na Jerusalém terrena. Qual Jerusalém terrena? Aquela mesmo que você está pensando, lá no estado de Israel, lá no Oriente Médio. É lá mesmo que vai ser esse milênio. Curiosidade. A palavra hebraica para Jerusalém é Yerushalayim. Lê-se Yerushalayim. O hebraico, irmãos, por curiosidade, ele é lido aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, essa letra é uma letra Yud, com uma semivogal aqui, um Shevá, ele forma um Ie. A letra Resh, com o Vav, com essa bolinha aqui no meio, ela é um U. Yeru, a letra Shin, com a vogal Kametz. Yerusha, a letra Lamet, com a vogal Patah. Yerushalá, e aqui é que mora o segredo do universo. Essa formação aqui se refere
há um plural dual na língua hebraica. A terminação em um yud, aqui um hirik, e aqui a letra mem. Como assim um plural dual? Pois eu vou te explicar. Toda vez que acontece aquela formação daquelas 3 letrinhas, é um plural dual. Ou seja, se refere à palavra que existem pares. Sapatos, asas, olhos, tudo que há em pares. Mas espera aí, Jerusalém é uma única cidade. Ir é cidade em hebraico. Shalem é a paz, então é a cidade da paz. Só que, tendo aquele finalzinho triplo ali, ela torna-se um plural dual. Então, literalmente, a tradução de Jerusalém seria cidade das 2 pazes. Opa, agora complicou. Como assim cidade das 2 pazes? É simples, irmãos. Os rabinos dizem que significa que é a cidade da paz terrena, a Jerusalém terrena, que se fundirá com a cidade da paz celestial, a Jerusalém celestial que desce da parte de Deus e se funde com a Jerusalém terrena, formando nova terra e novos céus. Este é o significado da palavra Jerusalém no hebraico. Então, a cidade das 2 pazes, a paz terrena e a paz celestial, que após esse milênio, as 2 tornarão-se uma só. Maravilha, né? Vamos dar continuidade? Após o milênio, ocorre a segunda ressurreição, aquela que será para juízo. E após isto ocorrerá a fusão das 2 Jerusaléns. O livro do Apocalipse fala que feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. Por que da primeira, irmãos? Porque essa ressurreição é para a vida. A segunda ressurreição não é boa. É a ressurreição para a condenação eterna. São aqueles que não morreram em Cristo. São aqueles que não, durante a sua vida, não aceitaram, não reconheceram Yeshua como seu Salvador. Então, felizes aqueles que participam da primeira ressurreição. Os que participarem da primeira ressurreição reinarão com Cristo por 1000 anos. E após findado esse milênio, aí serão ressuscitados aqueles que não morreram sem Cristo. E uma ressurreição para condenação eterna. Vamos dar continuidade. Apocalipse 21, 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Nós não subimos para ela, mas ela desce até nós, adereçada, com adereços, com enfeites, com adornos, como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha aí que lindo. Olha o casamento. Concluímos que, definitivamente, não passaremos a eternidade no céu, mas o céu descerá e viveremos em uma nova terra, toda restaurada e habitada com pessoas restauradas, como foi lá no princípio de todas as coisas. Viveremos em harmonia como os primeiros humanos no paraíso. Amém. Que maravilha, né? Que esperança que nós temos de chegar nesse dia, em viver o Tikkun Olam, a restauração de todas as coisas. Tudo será restaurado, nova terra, novos céus. Nós viveremos como viviam Adão e Eva, sem nos preocuparmos com o tempo, sem nos preocuparmos com a idade, sem nos preocuparmos, Senhor, com essas coisas corruptíveis, com essas coisas que hoje nós nos preocupamos como mortais. Então, essa é a nossa esperança. Não é morar no céu, não é ter uma grande mansão celestial, não é ter um palácio real lá no céu, não. A esperança daquele que crê é uma só, a ressurreição, viver e reinar com o Rei eternamente. Eu espero sinceramente que esse estudo
tenha iluminado a sua cabeça. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Shalom, shalom, lehitraot. Até a próxima. Deus abençoe.